Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar o estudo do chamado controle de convencionalidade. Nós examinamos o controle de convencionalidade, essencialmente, sob a perspectiva do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora analisar esse controle de convencionalidade sob a perspectiva das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, e principalmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos examinar parâmetros, vamos examinar objeto de controle, vamos examinar competência para exercer esse controle. Vamos, como dito, aprofundar o exame agora sobre uma outra ótica, a ótica das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Nós vimos que controle de normas pressupõe a hierarquia entre os atos, entre o parâmetro de controle e o objeto de controle. Parâmetro sendo a norma hierarquicamente superior, aquela norma vai servir de base para o controle ser exercido, e o objeto de controle é a norma inferior, aquela norma que vai sofrer incidência do controle. Podemos falar em controle de constitucionalidade, controle de legalidade e controle de convencionalidade. Em todas essas espécies de controle de normas, nós vamos ter uma verificação, uma análise de compatibilidade, de adequação no plano vertical entre ato inferior, objeto de controle, e ato imediatamente superior, parâmetro de controle. Nós deixamos consignado que aqui no Brasil, posição hoje adotada, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, nós podemos falar em controle de constitucionalidade, tendo como parâmetro de controle Tratado Internacional dos Direitos Humanos, ou controle de convencionalidade barra supralegalidade. Quais seriam essas situações? Caso o tratado internacional tenha status constitucional, tenha sido incorporado ao nosso sistema jurídico, pelo procedimento especial do parágrafo 3º do artigo 5º, 2 turnos em cada casa, código de aprovação de 3/5 em cada turno de votação, esse tratado sendo incorporado ao sistema jurídico, ele passa a ter status equiparado ao das emendas constitucionais. O Supremo, ele integra o bloco de constitucionalidade. Integrando o bloco de constitucionalidade, ele se presta como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Podendo, nessa situação, ser utilizado, olha só, como parâmetro para o controle concentrado de constitucionalidade exercido através das ações de controle concentrado, ADI, ADC, ADO, ADPF. Então, seria possível, nessa hipótese, propor uma ADI atacando uma norma interna, um ato infraconstitucional, uma lei, por exemplo, objeto de controle, pedindo-se nessa ação, nessa ADI, para que essa lei seja declarada, atenção, inconstitucional. Por violar qual dispositivo da Constituição? Nenhum. Por violar tratado, Convenção Internacional de Direitos Humanos, que tenha status constitucional. É o tratado, então, o parâmetro de controle de constitucionalidade. Também pode, por conclusão lógica, esse tratado com status constitucional ser utilizado como parâmetro para o controle de constitucionalidade incidental, aquele que pode ser exercido de forma difusa por qualquer juiz ou tribunal. E também, nessa hipótese, em caso de incompatibilidade entre uma lei, entre um ato infraconstitucional e esse tratado com status constitucional, se tem a declaração de inconstitucionalidade da norma infraconstitucional incompatível. Pois esse tratado, repito, tem status constitucional, equiparado às emendas constitucionais, hierarquia constitucional, integra o bloco de constitucionalidade. Agora, não tendo status constitucional, não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Não pode ser parâmetro de controle em ADI, em ADC, em ADO, em ADPF. Veja o STF como já se manifestou. O STF não admite controle concentrado de constitucionalidade, tendo como parâmetro tratado internacional que não possua status constitucional. Mas em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, que têm o status supralegal,
Se esse tratado possui status supralegal, também existe entre esse tratado supralegal e os atos infraconstitucionais primários ou secundários uma relação hierárquica. Existe, portanto, a possibilidade, nesse caso, de se fazer uma análise, de se examinar a compatibilidade desse ato infraconstitucional em face do tratado com status supralegal. Existe, então, a hipótese de se exercer controle de supralegalidade, de convencionalidade barra supralegalidade, fazendo-se uma análise de compatibilidade no plano vertical entre esse ato infraconstitucional e o tratado com status supralegal. Mas aqui, atenção, esse tratado com status supralegal, ele não é parâmetro para o controle de constitucionalidade, pois ele não tem status constitucional. Assim sendo, esse controle não pode ser exercido através das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Não pode ser exercido através de ADI, ADC, ADO, ADPF. Mas pode ser exercido incidentalmente pela via difusa, onde qualquer juiz ou tribunal pode exercer esse controle, não como questão principal na ação, mas incidentalmente naquela ação, pois existe entre essas normas, o tratado supralegal e o ato infraconstitucional, uma relação hierárquica. Então é possível que se examine nessas hipóteses a relação de compatibilidade entre esses atos, entre o tratado supralegal, que vai ser utilizado como parâmetro de controle, e o ato infraconstitucional, que vai ser objeto de controle. Mas aqui, atenção, nessa situação, eventual incompatibilidade do ato infraconstitucional com esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, estamos focando em direitos humanos, tá? E a norma interna, se houver incompatibilidade, a norma interna não vai ser declarada inconstitucional, pois esse tratado não tem o efeito de gerar a inconstitucionalidade de norma incompatível, pois ele não tem status constitucional. Ele tem um outro efeito. Ele paralisa a eficácia dessa norma incompatível. Seja a norma anterior ao tratado ou posterior ao tratado. É o chamado efeito paralisante. Vamos ver como é que o STF se manifestou em relação a esse ponto. Veja, controle exercido em recurso extraordinário, em agravo, em habeas corpus. Disse lá o Supremo Tribunal Federal. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, ambos do ano de 92, veja, portanto anteriores à emenda 45 e ao procedimento especial de incorporação dos tratados do parágrafo 3º. Não há mais base legal para a prisão civil do depositário em fiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre os direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, olha aí, porém acima da legislação interna. Veja aqui, abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. Status supralegal. Retomando, esses tratados, em razão do caráter especial, ocupam um lugar específico no ordenamento jurídico, abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. Status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil. Dessa forma, e agora olha a expressão utilizada, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante. Não torna inconstitucional, torna inaplicável, paralisa a eficácia desses atos incompatíveis, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o artigo 1287 do Código Civil de 1916, anterior, com o Decreto-Lei 911 de 69, anterior ao tratado, como também
em relação ao artigo 652 do novo Código de Processo, do novo Código Civil, posterior aos tratados de 92, esse dispositivo do novo Código Civil de 2002. Assim, eventual incompatibilidade nesses casos geram a inaplicabilidade das normas infraconstitucionais incompatíveis. O efeito paralisante que esses tratados possuem em relação à legislação interna infraconstitucional incompatível. E aqui chama a atenção para um outro detalhe. O STF fala expressamente na legislação infraconstitucional, hein? Esses tratados não servem como parâmetro de controle para normas constitucionais, tá? É bom aqui destacar. Lembrando ainda, a súmula vinculante 25, olha lá, é ilícita, não diz inconstitucional. Ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. E por que é ilícita? Porque ela viola o Pacto de São José da Costa Rica. Mas, como dito agora, nós vamos avançar. Nós vamos examinar sobre a perspectiva dos tribunais internacionais de direitos humanos. O primeiro destaque que eu chamo aqui a atenção é a possibilidade das normas constitucionais serem objeto de controle de convencionalidade. Então, agora atenção. As normas constitucionais, elas poderiam ser objeto de controle. Caso uma norma constitucional fosse incompatível com esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, essa norma constitucional teria a sua eficácia paralisada, teria sua aplicabilidade suspensa, por ser incompatível com esse Tratado Internacional. Esse Tratado Internacional que integra um sistema internacional, não nacional, internacional, regional, universal, de proteção à pessoa humana. Em dois casos, caso Última Tentação de Cristo e caso Boyce Barbados, se definiu a possibilidade de normas constitucionais serem objeto de controle, tendo como parâmetro tratados internacionais de direitos humanos. Lembrando, não é posição do Supremo Tribunal Federal. Então, veja lá, o tratado, parâmetro, atos internos, objeto de controle. E, a partir da perspectiva, da ótica das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, até mesmo normas constitucionais poderiam ser objeto de controle. Dois casos em que isso foi definido: caso Boyce Barbados e caso Última Tentação de Cristo. Sempre destacando, reforçando que não é a posição do Supremo, hein? Sempre bom lembrarmos a posição do Supremo. Veja a posição do Supremo. Supremacia da Constituição da República sobre todos os tratados internacionais. Esses tratados estariam sujeitos, olha só, sujeito à observância das limitações jurídicas emergentes do texto constitucional. Os tratados celebrados pelo Brasil estão subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Nenhum valor jurídico terá o tratado internacional que, incorporado ao sistema de direito positivo interno, transgredir formal ou materialmente a Constituição. Assim, é firme no Supremo a posição de que a Constituição é norma hierarquicamente superior e não pode ser objeto de controle, nem mesmo em face desses tratados internacionais de direitos humanos. O parâmetro de controle, nós dissemos, o parâmetro de controle são os tratados internacionais, as convenções internacionais de direitos humanos. Mas será que o parâmetro de controle, que a gente pode chamar de bloco de convencionalidade, ele se esgota nos tratados internacionais de direitos humanos? Como as decisões das Cortes Internacionais de Direitos Humanos são operacionalizadas dentro do controle de convencionalidade?
aqui também é muito importante um destaque para vocês. No âmbito das cortes internacionais de direitos humanos, as decisões das cortes, elas servem como parâmetro para o próprio controle de convencionalidade. O STF, ele adota uma posição mais cautelosa quanto a isso. Ele diz, sim, que quando o controle for exercido, controle esse que tenha como parâmetro um tratado, atenção, controle que tenha como parâmetro o tratado, o parâmetro não é a decisão, o parâmetro é o tratado. As decisões das cortes, dos tribunais internacionais de direitos humanos, devem ser utilizadas para direcionar o próprio processo interpretativo, como se fosse aqui um auxílio à própria Corte Constitucional brasileira, ou mesmo aos tribunais que exerçam eventualmente esse controle incidentalmente, quanto à interpretação desses tratados. Mas veja, o parâmetro de controle não é propriamente a decisão. O parâmetro de controle é o tratado. Mas as decisões dessas cortes internacionais de direitos humanos, desses tribunais internacionais, elas são trazidas para o âmbito do controle e auxiliam no processo interpretativo do controle de convencionalidade. Veja, por exemplo, como se manifestou o ministro Edson Fachin, ADPF 635, quanto a essa possibilidade das decisões das cortes internacionais serem incorporadas ao controle, aquele que estiver sendo exercido no Brasil, para direcionarem o próprio processo interpretativo. ADPF 635, ministro Edson Fachin, 18/8/2022. A violação generalizada e a consequência da omissão estrutural do cumprimento de deveres constitucionais por parte de todos os poderes e corresponde, no âmbito constitucional, à expressão grave violação de direitos humanos constante do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição da República. A utilização da expressão grave violação no âmbito da jurisdição constitucional permite identificar o liame não apenas entre a magnitude da violação, mas também entre suas características. Olha aqui agora. Ao se exigir que o tribunal, o STF, o STJ, o órgão jurisdicional que estiver exercendo o controle, que examine o tema à luz da jurisprudência das organizações internacionais de direitos humanos. Então perceba aqui que para o ministro Edson Fachin, para o STF, essas decisões de cortes internacionais de direitos humanos, elas devem ser incorporadas no processo de controle de convencionalidade que envolva questões relativas aos direitos humanos, auxiliando no processo interpretativo, até mesmo direcionando o processo interpretativo. Prosseguindo na decisão. A omissão estrutural é causa de uma violação generalizada, cuja solução demanda uma resposta complexa do Estado. Por isso, é necessário demonstrar não apenas a omissão, mas também o nexo. A necessidade de solução complexa pode ser depreendida de decisões, olha só, proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente se dela for parte do Estado brasileiro. Especialmente, porém não exclusivamente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, reconheceu que há omissão relevante do Estado do Rio de Janeiro, no que tange a elaboração de um plano para a redução da letalidade dos agentes de segurança. Ademais, em decisão datada de 25 de novembro de 2019, em processo de acompanhamento das decisões já tomadas por ela, conforme previsão constante do artigo 69 do seu regimento interno, a Corte faz novamente consignar a mora do Estado brasileiro relativamente à ordem proferida. Portanto, no âmbito das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, as decisões tomadas, elas integram esse bloco para o controle de convencionalidade.
pois elas servem também como parâmetro, ainda que interpretativo, posição essa que foi incorporada pelo Supremo na decisão agora referida, onde o ministro Edson Fachin expressamente diz quando a questão envolver direitos humanos, é importante que se observe as decisões tomadas por cortes internacionais de direitos humanos, principalmente, não exclusivamente, decisões que envolvem o Brasil. Repito, principalmente, porém não exclusivamente. Então, vimos parâmetros de controle, vimos objeto de controle. E quem é que pode exercer o controle? Nós dizemos que quem pode exercer o controle são órgãos do Poder Judiciário. Seja o controle concentrado, como já destacado, ou mesmo controle difuso. Mas são órgãos do Poder Judiciário. Porém, no âmbito das cortes internacionais, esse controle pode e deve até ser exercido por qualquer órgão que tenha eventualmente competência para aplicar aquele tratado, inclusive no âmbito executivo. Então, se você tem, por exemplo, no âmbito executivo, um órgão, vamos imaginar, no sistema penitenciário, o executivo pode determinar a suspensão da aplicação de uma norma interna que viole, eventualmente, um tratado internacional de direitos humanos. Então, não apenas o poder judiciário. Assim, todos os agentes públicos, órgãos públicos, dentro da sua esfera de competência ou atribuição, poderiam exercer, ou até mesmo deveriam exercer, esse controle de convencionalidade. Não seria uma exclusividade dos juízes do Poder Judiciário. Então, o delegado de polícia poderia fazê-lo. Lá no sistema carcerário, os órgãos responsáveis poderiam fazê-lo. Os agentes públicos também, dentro do seu limite de atribuição, poderiam exercer esse controle de convencionalidade. E o controle de convencionalidade ele foi incorporado no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Arellano versus Chile. Vamos agora, então, destacar esses principais pontos que nós aqui discutimos. Principais pontos. Consiste no processo de verificação da compatibilidade de qualquer norma interna com o direito internacional dos direitos humanos. Qualquer norma. Qualquer norma interna. Até mesmo texto constitucional. Veja aqui, o objeto, como dito, pode ser qualquer norma. Olha, qualquer norma. Inclusive o texto constitucional. Inclusive norma constitucional. Caso Boyce-Barbate e caso a última tentação de Cristo. Parâmetro não se restringe aos tratados. Então, o parâmetro não se restringe aos tratados. Abrangendo também as demais fontes do direito internacional, como a jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos. Competência para exercer o controle, não apenas os juízes. Mas todos os agentes públicos devem, olha o devem aqui, exercer controle de convencionalidade dentro da sua esfera de competência ou atribuição. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa doutrina do controle de convencionalidade foi incorporada formalmente. Então, controle de convencionalidade, incorporado formalmente. A partir do caso Almonacid, Arellano versus Chile.
Bom, pessoal, vimos então o controle de convencionalidade sob a ótica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aprofundando, portanto, o estudo do controle de convencionalidade. Abraço grande, até a próxima.